O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em entrevista concedida a um seleto grupo de advogados, manifestou sua inquietação quanto ao atual funcionamento da Suprema Corte e os supostos abusos perpetrados por este tribunal, notadamente no que concerne à concentração de poderes em um único ministro e a interpretação das normas segundo interesses individuais. Durante a entrevista, Mello ressaltou que a apresentação de uma denúncia constitui meramente o início de um processo criminal, cabendo ao Estado acusador o ônus de comprovar a culpa do denunciado. Não obstante, expressou preocupação acerca da condução de certos processos, referindo-se à prevenção como um critério questionável para a distribuição de inquéritos no âmbito do STF. Segundo ele, a conexão entre os casos deveria ser mais rigorosamente observada, de modo a impedir a excessiva concentração de processos sob a relatoria de um único magistrado. O ex-ministro enfatizou que o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros e que, excetuando-se o presidente da Corte, os demais devem compartilhar a responsabilidade da relatoria dos casos. Mas, com o surgimento do governo Bolsonaro, os processos estão sendo mantidos praticamente entre os mesmos ministros. Ele também criticou a abertura de processos sem provocação, criticou o ativismo, criticou a abertura de processo mediante o regimento interno fora da Corte, disse ainda da invalidade dos atos processuais e da invasão do órgão nos outros dois poderes. A centralização exacerbada de inquéritos em um único relator, a seu ver, compromete o princípio do juiz natural e contribui para a insegurança jurídica. Outro aspecto abordado por Mello foi o impacto das decisões judiciais na reputação dos investigados. Classificou as medidas de busca e apreensão como atos profundamente invasivos, capazes de macular a imagem dos indivíduos antes mesmo de qualquer condenação formal. Defendeu, portanto, que a investigação deve obedecer a uma progressão lógica, iniciando-se por providências menos gravosas antes de se recorrer a medidas coercitivas. Ademais, manifestou sua apreensão quanto às restrições impostas à liberdade de expressão nas redes sociais. Argumentou que o banimento de usuários de plataformas digitais sem o devido processo contraditório configura um atentado à democracia. Para Mello, eventuais excessos no exercício da liberdade de expressão devem ser reprimidos com fundamento na legislação vigente, prevendo-se sanções para crimes como calúnia, difamação e injúria, sem que se institua qualquer forma de censura prévia. Por derradeiro, Marco Aurélio Mello reiterou que, no contexto de um Estado democrático de direito, a verdade deve prevalecer sobre a mentira por meio do livre debate público, e não por intermédio de medidas extremas de silenciamento. Advertiu sobre os perigos de um sistema judicial que ultrapassa os limites da legalidade, asseverando que a segurança jurídica apenas poderá ser assegurada quando as normas forem interpretadas de maneira objetiva e imparcial.